Oi, meu nome é Cristiano Max, eu sou professor universitário, eu sou publicitário, e nesse período agora de pandemia. E nesse período agora de pandemia, eu resolvi gravar um vídeo, começar a gravar vídeos, como uma forma de produção de conteúdo, né? Eu tenho pedido para os meus alunos também poder fazer esse exercício e tal. E então eu acho que vai ser interessante, né? A gente tem falado muito da criatividade nesses momentos, o jornalismo tem explorado muito isso, as pessoas todas têm uma história de inspiração, né, e uma ideia do que é a criatividade. E como fazem só 18 anos que eu dou aula de criatividade, e mais alguns outros anos nos quais eu já trabalhava com criatividade, eu acho que é uma maneira legal explorar os vídeos, poder ter daqui um pouco uma galera que comenta, uma galera que vai poder debater comigo, vai colocar questões, e a gente vai produzindo material para aproveitar para as pessoas que estão aí consumindo esses conteúdos, aproveitar para os meus alunos, para poder rever conceitos e questões. É interessante falar sobre criatividade porque parece um assunto, na verdade, que todo mundo entende, né? Como uma série desses assuntos e desses conceitos que a gente lida todo o tempo no dia a dia, todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe o que é ser criativo, todo mundo tem a sua autoestima elevada porque alguém disse, olha, que criativo que tu fez, e alguém pensa, tudo bem, mas alguém já fez isso antes, por que isso é criativo, né? E a ideia é discutir nesse primeiro momento e em outros vídeos, aí, se eu achar interessante, se o pessoal achar interessante, de poder construir durante a quarentena esse conteúdo, o que é a criatividade, quais são esses tipos, como é que a gente avalia, porque de fato é um assunto muito interessante e um assunto que é do nosso dia a dia, né? Todos nós, o tempo todo nós criamos, né? Nós pensamos, nós idealizamos novas coisas. Então é um assunto que está no cotidiano das pessoas. Ainda mais hoje, né, com essa história da pandemia, que está todo mundo enfurnado, alguns em isolamento, procurando coisas para fazer, procurando maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas sem precisar dar mais uma saída de casa, né, para furar a quarentena, para buscar um objeto ou alguma coisa só. A criatividade se torna essencial nesse caminho. Mas agora é interessante entender o que é a criatividade. Né? Porque a criatividade é muito ampla. Quer dizer, eu lido com a criatividade há 18 anos dando aula, há mais, no mínimo aí uns 10 anos, soma alguns anos sobrepostos a esses 18, vai bem mais, trabalhando com setores criativos, com a publicidade, com os games, já tive agência, já tive desenvolvedora de jogos, já toquei, meu pai tinha editora, e eu acho que desde pequeno, né, todos nós vamos ter histórias muito íntimas. Eu, quando era criança, no colégio, eu fazia esportes, eu tinha uma série de coisas, mas eu era conhecido muito mais como um nerd, né? Eu jogava videogame, tinha computador muito cedo, eu era daqueles que, né, sofria bullying e tal, e a criatividade sempre uma fonte de energia muito grande para que eu pudesse superar, eu pudesse encontrar soluções para poder brincar, para me enturmar, para poder ter caminhos. Claro que cada um de nós vai ter histórias de superação. Não dá para medir as réguas são diferentes, né? E todos que entenderem o que eu estou falando, dizem, tudo bem, eu também lidei com criatividade. Claro, por que todo mundo lidou com criatividade? Porque a criatividade é algo inato do ser humano. É do ser humano ser criativo. Todos os seres humanos são criativos, porque senão não seriam humanos. Né? Então a gente, desde o momento em que a gente começa a aprender, a pensar, a contar histórias, a resolver problemas, todos os nossos atos são atos criativos. Quando a gente está na escola, a gente começa o desenvolvimento desse processo, dessas habilidades criativas, daquilo que a gente precisa para que a nossa criatividade possa se desenvolver. Claro que nesse momento da formação, inclusive, de alguns traços da nossa própria personalidade, que algumas coisas vão ser facilitadas ou não. Né? Enfim, mesmo as experiências podem dar resultados diferentes, né? Porque somos pessoas diferentes. Então, no caso, algo no qual eu sofria bullying pode ser uma experiência positiva, no sentido de eu, né, daquele sofrimento, criar uma habilidade que mais tarde, na vida adulta, na maturidade, vai me servir para criar coisas, como que para uma outra criança, naquele mesmo momento, naquele mesmo lugar, ela pode ter marcado de forma diferente e inibido certas questões. Então, a gente, durante o desenvolvimento escolar, durante o desenvolvimento familiar, as amizades, a sociedade, o ambiente que desenvolve,
nós vamos desenvolvendo esse perfil criativo. Hoje, que o assunto é esse, então, na pandemia, do que serve a criatividade nos momentos em que nós estamos em confinamento e isolamento? Nós não somos máquinas intensas de criar. E assim, não se nomina tudo, todo ato que nós fazemos de criativo. Né? Existe uma intensidade da nomeação desse ato criativo. Tanto que uma das discussões que mais aparecem em termos de pesquisa, de ciência, em torno do assunto da criatividade, é se existem atos criativos e atos não criativos. Né? Alguns pesquisadores eles vão nominar, os pesquisadores mais centrados na questão da criatividade, que não existem atos não criativos. Existem atos onde determinadas habilidades não são utilizadas e, portanto, aquele tipo de criação não é denominada ao adjetivo de criatividade que a gente costuma ouvir normalmente. Então, por exemplo, no ato da aplicação da matemática, talvez seja um ato que a gente poderia exemplificar, uma conta, 2 mais 2, portanto é 4. É um ato que nós diríamos que é um ato criativo, quando tu aprende a matemática, quando tu aprende a lógica das estruturas, mas que depois que tu aprende essa estrutura e que ela está dominada por uma habilidade lógico-matemática, o momento de fazer conta ela é uma aplicação. Ela é uma aplicação daquela estrutura. E essa aplicação não necessita do ato criativo como denominado, original, de expressão de conteúdo, de resolução de problemas inéditos. Mas ainda assim, alguém vai dizer, não, mas aquela resposta se criou na tua mente. Sim. Portanto, assim, nós não somos máquinas intensas de criatividade, por quê? Porque consome mais energia da gente. O ato primordial, o ato original, o ato de aprendizado. Tanto que quando alguém vai estudar e essa pessoa está num processo criativo, porque é um processo criativo, de aprendizagem, ela se cansa, ela gasta energia. Se nós estivéssemos em atos criativos intensos a todo momento, nós entraríamos em overclock, como um processador de um computador. Entraria em parafuso e a gente não aguentaria tanto tempo sendo assim. Tanto que muitas vezes a gente vê pessoas no seu fluxo de intensidade criativa e a gente denomina vulgarmente de maluco, de louco, porque a pessoa está num processo tão intenso de ideias e de conexões e de articulações que aquela emanação energética dela é visível na representação da personalidade dela. E durante a quarentena nós temos esses espasmos criativos? Não. Obviamente que como é trabalhado na imprensa, na mídia e na vida das pessoas, porque as pessoas são a própria mídia hoje. Quer dizer, o que eu posto no Facebook, o que eu posto no Instagram, são os momentos de maior orgulho do seu ato criativo. Então parece que aquela pessoa está em processo todo o tempo, em casa e tudo. Não, eu diria que as pessoas hoje elas estão, naquelas que têm a possibilidade de ficar em isolamento, dando conta do seu trabalho de home office, dando conta da educação das suas crianças em maior parte dos momentos. E quando elas podem, elas solucionam um problema dentro dessas duas esferas. E quando elas têm esse tempo sobrando, aquelas que não estão com muitas atividades dentro desse processo, elas vão exercitar uma habilidade cultural. E aí tu vê músicos, tu vê poetas, tu vê pessoas fazendo vídeo para o YouTube, que nem eu estou fazendo aqui, no período de quarentena, se tornando mais intenso, porque elas deram conta do trabalho, deram conta dos filhos, e elas não podem sair, circular e a outros espaços de lazer e entretenimento, e elas canalizam aquela energia delas para um ato criativo de conteúdo, muitas vezes até um ato criativo de produto, para solucionar um problema, alguma coisa assim. Mas, hoje eu olhava no jornal o depoimento de uma mãe em vídeo, na TV, falando que ela tem um notebook em casa, 3 filhos, e ela está em home office. Então não é todo mundo que está nessa possibilidade do ato criativo gourmetizado, que é aquele ato criativo de olha como eu me reconectei com a vida, olha como eu sou sensível. Não, tem muitos que estão na aplicação do ato criativo, cara, do resolver problema, do apagar incêndio. Quer dizer, como é que essa mãe com 3 filhos, um notebook, tendo que fazer home office, faz com que essa galera estude, se divirta
e ela consiga dar conta da vida. Então, eu diria que os atos criativos mais intensos nessa pandemia, que tem que ser cuidado pelas pessoas, são os atos de resolução de problema. É até uma contradição para quem me conhece como professor, quem teve aula comigo no mestrado, quem está tendo aula comigo na graduação, sabe o quanto eu valorizo os atos criativos das habilidades culturais, que é a produção de conteúdo, é a expressão, que é o que eu estou tentando fazer nesse vídeo com vocês. Né? E que eu deixo o ato de resolução de problema para o ato cotidiano, para o ato ordinário, para o ato do trabalho, do dia a dia. Mas hoje, o cuidado que a gente tem que ter nessa quarentena é como as pessoas estão resolvendo os problemas cotidianos, os problemas do dia a dia. Não é a beleza de alguém que está pintando, que está fazendo vídeo, que está fazendo música, porque essas pessoas, para poderem estar fazendo isso, elas estão com a vida mais tranquila no isolamento do que aquelas pessoas que estão sem dinheiro, que estão sem tempo, que estão sem estrutura, que tem uma casa que não comporta o número de pessoas, que não tem infraestrutura para as crianças. Então, tu vê, né, eu fui levar o assunto para tentar discutir a criatividade na quarentena e a gente acaba num problema socioeconômico do ambiente do desenvolvimento da criatividade. A criatividade não é pintura de dedo. A criatividade é uma coisa mais complexa do ser humano. E é isso que eu queria que a gente pudesse perceber nessa discussão. Né? Eu vou tentar deixar os vídeos um pouco mais curtos, 10 minutos e tal, à medida que eu for conseguindo quebrar esses assuntos. Eu acho que ainda tem muita coisa para discutir sobre o que é a criatividade da quarentena, mas fica nesse primeiro vídeo a ideia de que, gente, tenta perceber que o auxílio aos criativos nessa quarentena, ou as pessoas usarem a sua criatividade, tem que ter uma objetividade com relação a resolver o problema das pessoas que não estão conseguindo ficar, ou que estão ficando e estão talvez prejudicando a sua saúde mental se não resolverem problemas da sua infraestrutura cotidiana. Né? Aqueles que conseguem fazer vídeo, música, YouTube, legal, bacana, que nem eu estou fazendo aqui, pela primeira vez conseguindo me expressar e conseguindo fazer isso aí. Mas é porque eu tenho os privilégios de conseguir dar conta do que está acontecendo comigo nesse momento, das minhas crianças, dos equipamentos, a minha esposa e nós nos apoiando aqui em casa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira reflexão e vou gravar alguns próximos vídeos aí para a gente continuar debatendo a criatividade, falando de criatividade, essa é a ideia do vídeo.